Hoje eu quero conversar com vocês sobre o segundo mandamento mais importante de todos da Bíblia. Ele aí que é complicado de colocar em prática, mas também responsável por causar uma mudança profunda no nosso espírito e fazer com que a gente seja mais parecido com Jesus. Por que a gente vai falar do segundo e não do primeiro? Eu vou conversar com você sobre o primeiro, mas vai ser num vídeo posterior. E eu queria focar no segundo porque ele é tão importante quanto, pouquíssimas pessoas falam sobre, e assim, é super essencial. Quando a gente olha para esse pequeno livro aqui, esse livro maravilhoso, chamado Bíblia, a gente encontra muitos princípios, tem muitos mandamentos aqui dentro, mas tem dois essenciais. O primeiro é amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, a gente está falando justamente desse segundo mandamento, amar as outras pessoas como a nós mesmos. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que depois Jesus apresentou um novo mandamento, que é amar as outras pessoas como Jesus nos amou. Mas vamos primeiro focar nessa parte aqui. Quando a gente vai pra rua, quando eu vou pro trabalho no meu dia a dia, quando você vai trabalhar, enfim, quando você sai de casa, e olha, faz o seguinte, olha no rosto das pessoas, olha pra elas. Você vai perceber que a maioria delas se sentem tristes. Elas estão tristes, desanimadas, a gente está vendo cada vez mais moradores de rua, pessoas entrando em depressão, se sentindo ansiosas. E isso está sendo algo que as pessoas estão naturalizando e que tem destruído a sociedade. Só que isso já era um ponto de atenção e já é algo que a Bíblia nos alertou, falando que o amor de muitos vai esfriar. Esse é um dos sinais dos fins dos tempos. Então, observando isso, eu falei, cara, tem algo de errado. Por que a gente está deixando de amar as outras pessoas? Porque estamos sendo muito egocêntricos, a gente está só olhando para nós. Ao invés de olhar para o outro, querer ajudar, querer servir. Eu sei que é muito bonito ficar falando de amar o próximo, né? Só que no dia a dia, colocar em prática, isso é muito complicado. Eu falo isso por mim mesmo, porque é realmente uma dificuldade que eu tenho sentido. Fazer esse vídeo pra você, a gente conversar sobre, não quer dizer que eu sei tudo e que eu sou a pessoa perfeita. Eu também quero mudar. Eu quero te ajudar a mudar. É uma caminhada conjunta, né? O cristianismo é sobre isso. São pessoas unidas, em grupo, juntas, se ajudando e puxando a ser melhor. Então eu tenho observado isso tem me incomodado profundamente. Muitas vezes eu vejo pessoas passando por problemas, por dificuldades, e eu não faço nada. Eu sou um dos responsáveis por esse amor estar esfriando, entende? Eu não quero mais que isso aconteça. Eu não quero mais. Essa falta de amor, inclusive, ela causa muitas doenças, a infelicidade. Tem um estudo que um cara fez sobre justamente o oposto, né? A felicidade. Ele passou anos estudando pessoas e famílias e ele chegou num denominador comum que é responsável por essa satisfação, essa alegria plena, que é justamente a gente estar em contato com outros seres humanos e se ajudando. Falando uns com os outros, sabe? Tendo esse auxílio mútuo. Isso é algo muito incrível que está muito em falta. E é uma das razões pelas quais a gente está vendo esse declínio, né? Do amor, da felicidade, do surgimento de tantas doenças, de depressão. Nossa, sim, o número é absurdo. E eu quero te animar a gente conseguir observar o que a gente pode fazer para mudar isso. Como que a gente consegue colocar esse segundo mandamento em prática. De novo, quando eu falei no início lá que Jesus deu um novo mandamento, ame os outros como eu os amei. Então o que a gente percebe aqui? Que a gente tem que amar como Jesus amou. Vamos esquecer nós agora. Esquece o eu, esquece você. Vamos olhar para as pessoas. Inclusive tem uma escritura muito legal que fala isso. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É só um dos pontos que fala. Quando a gente foca no outro, quando a gente tira os olhos só de nós e passa a olhar para o outro, a ajudar, a servir, é aí que a gente consegue trazer de volta esse amor, essa alegria, essa plenitude, porque de fato nós fomos criados para isso, para estar em comunidade, se ajudando e se amando. Mas ok, quais são as 3 principais coisas que Jesus fez para amar as pessoas? 3 coisas principais. Ele serviu, ou seja, quando a gente serve alguém, não significa se colocar abaixo, não significa fazer uma grande coisa. Por exemplo, nossa, eu tirei alguém da rua, eu ajudei, eu salvei a vida de alguém. Servir pode ser nas coisas mais simples do dia a dia, pode ser lavar a louça da sua esposa, quando na verdade ela deveria lavar.
Pode ser comprar algo para alguém, algo de um valor barato, tudo que você imaginar. Qualquer tipo de serviço simples que vai impactar a vida de outra pessoa é considerado um ato de serviço. Jesus fez muito isso, em todos os sentidos. Lógico que ele tinha o poder de curar, de fazer maravilhas, né? Enfim, multiplicar pães e peixes, tudo bem. Mas nós temos também essa capacidade de pelo menos servir ali, ajudando no que a gente pode, contribuindo com dinheiro, ajudando alguém que está passando por uma dificuldade, nas coisas mais simples do dia a dia, lavando a louça, limpando algo. Então, essa parte da servidão, ela é essencial para a gente colocar em prática esse mandamento. Eu quero colocar isso mais em prática, eu quero estar servindo mais as pessoas, nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Então, esse é o primeiro ensinamento que Jesus passa pra gente. Ele serviu muito. Lê a Bíblia, pega esse livro aqui, lê de ponta a ponta. Você vai ver que uma das coisas que ele mais fez foi servir, ajudar, impactar. Ok, primeiro ponto. Agora, o segundo é o perdão. Sim, esse acho que é um pouco mais complicado, porque envolve feridas, emoções, bastante coisa. É difícil perdoar, eu sei, é difícil. A gente conhece muitas pessoas que causam o nosso mal, desejam o nosso mal, causam muitos problemas e conflitos, seja no trabalho, na escola, faculdade, na própria família. Na nossa própria família tem pessoas que, nosso pai, a nossa mãe, algum irmão, algum tio ou tia, que causa tanta frustração, tanta dor, que a gente fica perdido, né? O que eu faço? Jesus, o próprio Deus que morreu na cruz por nós, e nós, assim, que só causamos o mal pra ele, conseguiu perdoar. Ele nos perdoou em primeiro lugar. E ele nos chama a perdoar as pessoas, para que a gente também seja perdoado por ele. É difícil o perdão. O perdão não é a gente esquecer o que as pessoas fizeram, mas é justamente se libertar dessa dor, dessa amargura, desse veneno que a gente toma todo dia, quando a gente lembra disso, né? Pô, a pessoa chegou e fez algo que eu odeio. Ela comeu, sei lá, o meu bolo favorito. Um exemplo super besta. E essa pessoa costuma fazer isso sempre. Eu já falei com ela, ela continua fazendo. A gente tá alimentando esse ódio esperando que a outra pessoa sofra, mas ela não vai. Ela não vai. A gente só consegue se libertar a partir do momento que não é esquecer o que ela fez, mas é tirar esse ódio, esse veneno do nosso coração. Como a gente faz isso de forma prática? Leva tempo, leva o que? Oração. Entregar para Deus, estar sempre se abrindo, falando, lendo a Bíblia, pedindo conselhos, falando com essa pessoa, mesmo que ela não mude, é conversar com ela e ir trabalhando o nosso coração, até que chega um ponto que a gente se torna blindado espiritualmente, que aquilo já não afeta mais a gente tanto. E esse é o ponto que a gente está chegando de um perdão profundo, o perdão de Deus por nós. Então a gente viu o perdão, a gente viu a servidão e o último, que é a salvação. Jesus veio salvar as pessoas. Esse foi um dos maiores atos de amor. Eu não mereço nada, você não merece nada, e Deus deu tanto pra gente, tanto, ele morreu na cruz para que a gente pudesse ir pro céu. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso, é o lugar perfeito, que não tem dor, que não tem tristeza, que não tem amargura, que não tem ódio, que não tem falta de perdão. Lá é perfeito. Ele veio salvar as pessoas, pregar o evangelho e morrer na cruz. Qual que é o nosso trabalho agora como cristãos, como discípulos? É justamente ensinar as pessoas, Mateus 28 fala isso, ensine-os, vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Jesus fala isso pra gente ensinar. A gente salva as pessoas ensinando a palavra, que é um pedaço, fazendo elas acreditarem em Jesus, em Cristo. Eu prego, a pessoa crê, a pessoa se arrepende dos seus pecados e a pessoa é batizada e aí ela é plenamente salva por Cristo. E isso é maravilhoso. Então, se a gente foca nesses 3 pontos principais, vai causar uma mudança, a gente vai colocar esse segundo princípio em prática e a gente, como sociedade, vai começar a ver uma mudança incrível. Imagina se todo mundo, apesar de ser muito difícil, eu sei, é complicado, mas se todo mundo começa a aplicar esses princípios, nossa, é outro mundo, outro mundo. E de novo, porque a gente se sente tão triste, cansado, desanimado, porque a gente só foca em nós. A gente não tá focando em ajudar o outro. Isso não significa esquecer das nossas necessidades, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de viver a minha vida,
mas é colocar isso como um ponto importante no dia a dia. De ver alguém em necessidade e ajudar, de perdoar, de servir e de salvar, de pregar, de ir na igreja, de estar ajudando. Então, conclusão daqui, eu vou começar a aplicar mais essas coisas, eu quero te encorajar a começar a fazer mais disso também. Se alguém fez algo por você e você já está sentindo raiva, perdoa, já ora por perdão, já tira isso do seu coração, já começa a colocar esse princípio em prática. Se você vê alguém em necessidade ou algum ponto ali que você vê que se você fizer já vai mudar a vida de alguém, sirva essa pessoa, resolva. E fale de Jesus, pregue a palavra, ajude essa pessoa a ter fé em Cristo, a se arrepender, a ser batizada. Isso é o que eu quero deixar para esse vídeo aqui, de verdade. Não são só conceitos, não são só ideias ou escrituras, mas a gente conseguir mudar profundamente o nosso coração, nosso caráter espiritual, para ser mais parecido com Jesus, impactar a nossa sociedade e levar mais pessoas para Cristo. Se você gostou desse vídeo, eu te encorajo a deixar um like, por favor. Me ajuda muito, me incentiva. Se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. O próximo vídeo a gente vai falar também do maior mandamento de todos. A gente vai ver como amar mais a Deus, que é super fundamental, super importante também. E vários outros conteúdos aqui que a gente terá. Beleza? Muito obrigado por ter assistido. Espero de verdade que você tenha gostado. A gente se vê no próximo. Valeu!